Continuando nesta aula, minha gente, os dispositivos constitucionais relativos ao ICMS dentro dos impostos da competência privativa dos estados e Distrito Federal. Vamos para o inciso 9º do artigo 155, parágrafo 2º da Constituição. Há uma polêmica grande com relação a esse inciso 9º, nós vamos conhecer agora. Então vamos lá. O inciso 9º traz situações nas quais também haverá incidência do ICMS. Vamos ver quais são elas. Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9º, a linha A. O ICMS incidirá também sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. Então, esta é a importação, que de acordo com o texto da Constituição, esse texto foi modificado com a emenda constitucional número 33. Voltando para mim, deixa eu fazer um comentário sobre isso. A emenda constitucional número 33, ela estabeleceu que alterou o texto da Constituição, porque antes a Constituição só falava em incidência do ICMS nas operações de importação por estabelecimento. Por estabelecimento. Não incluía pessoa física. Com a emenda constitucional número 33, foi incluída a pessoa física e então, qualquer que seja a finalidade, importou mercadoria à incidência do ICMS com a redação dada pela emenda constitucional 33 ao artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9º, a linha A, que nós acabamos de ver. Então, há incidência do ICMS na importação pessoa física, jurídica, qualquer que seja a finalidade da importação, não interessa. Mas aí é que vem o surpreendente. Vamos conhecer a súmula 660 do Supremo Tribunal Federal. O que é que determina a nossa súmula 660, contrariando surpreendentemente o texto constitucional? Vamos lá. Súmula 660 do Supremo Tribunal Federal. Não incide ICMS na importação de bens por pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte do imposto. Olha o absurdo. O Supremo Tribunal Federal, rasgando o texto da Constituição, que determina que há incidência do ICMS, sim, simplesmente determina que não há incidência do ICMS na importação por pessoa física. Bom, nós temos que fazer um comentário aqui importante sobre essa questão da súmula 660. A questão é a seguinte: houve uma proposta de alteração da súmula 660. A proposta de alteração determinava que não há incidência do ICMS, a mudança do verbete da súmula, até a data da emenda constitucional 33. Aí ficava perfeito, porque realmente, até a emenda constitucional 33, a Constituição só tratava de importação por estabelecimento, como incidência do ICMS. Mas com a emenda constitucional 33, foi modificado, foi incluído pessoa física também, jurídica, seja qualquer atividade, etc. Então, ficava perfeita a súmula. Até a emenda constitucional 33 não há incidência do ICMS sobre a importação pessoa física ou jurídica. Depois mudou o texto constitucional, passaria a incidir. É importante comentar isso porque alguns autores colocam essa proposta de alteração da súmula como a súmula já reiterada, e muito pelo contrário.
não foi aceita essa proposta de alteração da súmula. E manteve o Supremo Tribunal Federal a súmula 660. Manteve a redação. Então, muito cuidado se vocês olharem algum material, a súmula 660 com até a emenda constitucional 33 não há incidência do ICMS, está errado. Está errado. O Supremo manteve, não aceitou a proposta de modificação da súmula, manteve a redação da súmula original. Não há incidência do ICMS da súmula 660 na importação pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte do imposto. Ô Borba, mas como que um texto, uma súmula do Supremo Tribunal Federal, pode ir de encontro frontalmente, rasgando o texto da Constituição Federal, que determina no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A, que há incidência do ICMS? É verdade, é um absurdo. É um absurdo. Mas é um absurdo com o qual nós precisamos conviver. Então, na hora de marcar a questão da prova, você tem que ter esse discernimento. Tem que ter. Prestar atenção se o examinador está se referindo à posição do STF, da súmula 660, se ele está se referindo à literalidade do texto da Constituição, se é uma questão de concurso para Estado, ou União, ou município, porque se for para o Estado, como a legislação dos Estados cobram ICMS na importação pessoa física, seguindo o texto constitucional, dificilmente o examinador vai explorar a súmula 660. Dificilmente, mas pode acontecer, mas é muito pouco provável. Né? Mas, de qualquer maneira, você tem que ter esse discernimento. As informações estão aí. Você sabe que o texto da Constituição, literalmente, expressamente, com toda a clareza do mundo, determina que há incidência, e a súmula 660 determina que não há incidência e não foi aceita a proposta de alteração. E, portanto, a súmula determina exatamente isso. Não há incidência do ICMS por pessoa física ou jurídica não contribuinte do imposto. E observe um detalhe importante nesta questão do ICMS. O ICMS, o contribuinte do ICMS, de acordo com a Lei Complementar 87, que estabelece normas gerais, ele tem que ter duas características. Ou habitualidade ou volume que caracteriza intuito comercial. Então vamos imaginar que eu, como fiscal do Rio de Janeiro, estou fazendo uma blitz e passa um caminhão, um carro particular, com 2 calças jeans no banco de trás. E eu não vou considerar aquilo volume que caracteriza intuito comercial, não vou cobrar imposto do cara. Mas se ele passa com 437 calças jeans no banco de trás, aí caracteriza volume, não? Isso é um volume que caracteriza intuito comercial e eu vou cobrar ICMS se não tiver com nota, etc. Mas, por outro lado, se ele passa com 2 calças jeans, mas ele passa 48 vezes por hora, significa que ele tem habitualidade. Então, o contribuinte, para que seja considerado contribuinte do ICMS, ele tem que ter ou habitualidade ou volume que caracteriza intuito comercial. Salvo em 4 situações. Uma delas é a importação. Na importação, não interessa se tem habitualidade ou volume que caracteriza intuito comercial. Importou uma única caneta, uma única vez na vida, tem incidência do ICMS. Isso de acordo com o texto da Constituição, porque sabemos que a súmula 660 do STF diz que não há incidência. E temos que conviver com esse conflito, né, de um tribunal que é o guardião da Constituição Federal e decide absurdamente contra o texto da própria Constituição, que cabe a ele proteger. Certo? Muito bem. Então, convivemos com esse problema, não é para ninguém desesperar, é só prestar atenção se o examinador está perguntando o aspecto jurisprudencial ou a redação do texto da nossa Constituição Federal. Muito bem. Ainda no que diz respeito à importação, tem mais um detalhezinho, vamos puxar agora, que eu acho importante comentar. Vamos lá. O ICMS, de acordo com o inciso 12, determina que cabe à lei complementar
fixar a base de cálculo de modo que o montante do imposto a integre também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. Ora, minha gente, como é que funciona isso? Nós vamos escrever agora no quadro para que você possa entender essa questão do dispositivo no que diz, da Constituição no que diz respeito à importação. Vamos estabelecer primeiro uma operação interna e depois uma operação de importação. Vamos lá. Vamos imaginar que o nosso ICMS seja de 10%. Muito bem. Vamos dividir aqui. Aqui uma operação interna. E aqui uma operação de importação. Muito bem. Vamos imaginar que o produto na operação interna tenha custado R$1.000. O que vai gerar um ICMS de R$100, 10%. Então, observe que na operação interna, o consumidor está pagando R$1.000. Só que ele está pagando R$100 de ICMS. Portanto, se nós destrincharmos esse preço, ele estará pagando pela mercadoria 900. E o ICMS que está embutido no próprio preço do produto, 100. Está lá, olha. Total dessa conta aqui, 1.000, que é o que ele está pagando. Ou seja, ele está pagando R$900 de mercadoria e R$100 de ICMS. Então, observem que a alíquota do ICMS nas operações internas, a alíquota real, ela é um pouco diferente, maior do que a alíquota citada na lei. Porque, na verdade, R$100 é 10% de 1.000, não é 10% de 900. Né? Então, na verdade, a alíquota real é de 11, algumas coisinhas, nesse meu exemplo, que seria a alíquota de 10%. Né? Porque ele está pagando de mercadoria 900 e ICMS 100, porque o ICMS integra a sua própria base de cálculo. Muito bem. Agora vamos imaginar na importação que já convertida moeda nacional, com as despesas aduaneiras, etc., o valor seja também R$1.000. E aí como é lançado o ICMS? ICMS de 10%, R$100. Então, observe aqui que na operação interna ele está recolhendo R$100 em cima de 900 da mercadoria. E na operação de importação ele está recolhendo R$100 em cima de 1.000 de mercadoria. Ora, olha a minha pergunta. Proporcionalmente, quem é que está pagando mais imposto? É a operação interna, porque ele está recolhendo 100 em cima de 900. E na importação está recolhendo 100 em cima de 1.000. Então, proporcionalmente, quem está recolhendo mais é uma incidência maior na operação interna. Muito bem. Nós vamos mudar esse quadro agora, colocar um novo quadro para que a gente possa entender, então, o que a Constituição determina. Como é o cálculo na importação? Você pega o valor da mercadoria, vamos ver no nosso exemplo 1.000, para que o ICMS também integre a sua própria base de cálculo. Divide isso por 1 menos a alíquota e multiplica isso pela alíquota. Essa é a fórmula que vai fazer com que também na importação o ICMS integre a sua própria base de cálculo. Então vamos no nosso exemplo prático em que a alíquota do ICMS era de 10%.
Então, qual vai ser o cálculo? 1.000 dividido por 0,90 multiplicado pela alíquota de 0,10. O resultado desta operação será o valor do ICMS. E, portanto, ele vai passar a integrar também a sua própria base de cálculo na importação. Então, minha gente, esta é sempre a fórmula adotada no caso da importação para cálculo do nosso ICMS. Então, muito importante essa colocação no que diz respeito à importação da súmula 660 e com verbete já ratificado e já considerado correto pelo Supremo Tribunal Federal, que não aceitou a proposta de modificação da súmula, e o texto constitucional. Muito importante esse conflito, prefeito de prova, é importante conhecer e ter o discernimento na hora da prova para saber o que marcar. Certo? Paramos aqui na próxima aula, continuamos com o nosso ICMS.